sempre me desafiando. O trade, para mim, é o meu trabalho, é aquilo que eu faço, que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, eu faço porque eu gosto, né? Mas o dinheiro, não foca no dinheiro. Não foca no dinheiro. Dinheiro é consequência, dinheiro é resultado. Se você faz aquilo que você gosta, se você faz aquilo que você ama, você olha para um gráfico desse, como é que eu vou interpretar esse gráfico? Poxa, eu amo interpretar gráfico. Eu amo entender e ver que o mercado está fazendo aquilo que eu vi que ele iria fazer. Isso aqui, essa operação, né, que eu fiz hoje, ela mostra como foi feito um planejamento, como foi feita uma leitura, que o gráfico ia fazer isso. Ele poderia fazer exatamente o contrário, mas ele fez aquilo que eu planejei. O tanto que isso é bonito. Olá, traders, bem-vindos ao canal oficial do Fivers em português. Hoje temos mais uma entrevista com um trader de sucesso do Fivers. Connosco temos o Euclides. O Euclides é um trader brasileiro a viver em Portugal. E o Euclides connosco transacionou a conta 100k, a conta High Stakes de $100.000. Portanto, antes de mais, obrigado pela disponibilidade, Euclides, por estar aqui connosco e explicares um bocadinho a tua jornada aqui no trading. Portanto, como é que estás hoje? Obrigado a você, obrigado ao The Fivers, né, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, falar um bocadinho de trader, né, que é um assunto que eu gosto muito de compartilhar, de falar, e vamos trocar uma ideia boa sobre as operações. Perfeito. Portanto, vamos começar então pelo início, não é? Tentar perceber quando é que começou esta tua jornada no trading e o que é que te levou realmente a dedicar ao trading? Eu comecei a operar, né, há cerca de 7 anos. Eu operava índices no Brasil, né, o mini índice, o mini dólar. Comecei a transacionar esses ativos e começou quase que por acaso, né? Eu tenho uma empresa, a gente trabalhando ali todos os dias, e meu filho começou a me apresentar essa opção de fazer operações no mercado. Eu nem sabia como isso funcionava, o que era. E eu comecei a me informar. Primeiramente, eu investi nele, eu achei que ele seria o trader da família. Mas acabou que eu assumi esse papel e foi interessante, porque aí eu comecei a fazer alguns treinamentos, algum curso, participar de alguns eventos, e aí mergulhei de cabeça no mercado. Mas assim, durante esse período eu não tive muitos ganhos, né? Porque operando mini índice, realmente eu não tive sucesso assim de ganhar muito dinheiro. E há 2 anos, mais ou menos, eu mudei para Lisboa e decidi mergulhar no Forex, né? E a partir daí, eu realmente virou minha chave. Eu comecei realmente a operacionalizar com valores interessantes, né? E ganhos interessantes também. É interessante, não é? Portanto, também acredito que tenha sido nessa altura que encontraste as prop firms, então, também para transacionar. E que tenha O grande boom, né, das plataformas, né, acho que após a pandemia, né, começaram a serem difundidas e houve... E eu encontrei na verdade, qual é a principal coisa, né? É você ter um conjunto de habilidades técnicas, né? Porque você tendo esse conjunto de habilidades técnicas, você consegue encontrar uma própria firma, né? A gente chama no Brasil de mesa proprietária, né? Sim. Firma proprietária, e você consegue essas próprias firmas, né? Elas te oferecem um valor que é muito difícil de a pessoa disponibilizar para ela operar o seu próprio dinheiro, né? Então, é interessante, se você tem um conjunto de habilidades técnicas, você consegue o financiamento, né, para você operacionar com o dinheiro das firmas proprietárias. Isso é fantástico, porque você coloca o seu conhecimento dentro de um valor que você não teria de forma alguma se não fosse a própria firma. Eu, por exemplo, como eu conseguiria operar 100 mil, né, 100 mil dólares, né? No Brasil seriam 600 mil reais, mais ou menos. Então, é um valor extraordinário para você operar. E isso só é possível através dessas firmas de financiamento, essas mesas proprietárias, né?
É verdade, sim, senhora. Portanto, lá está. As prop firms, uma vez mais, como já mencionei várias vezes, acabaram então por mudar aqui a indústria do trading. Agora, a ilusão que às vezes existe é que, de facto, dada a possibilidade que realmente existe em transacionar estes valores altos, os traders pensam que fica fácil, não é? E esquecem-se talvez dessa parte anterior, que é preciso realmente ah, trabalhar, criar uma estratégia, ser consistente, dedicar-se e perder muitas horas a trabalhar, a dedicar-se e por aí adiante. Não é? Eles só pensam já naquela possibilidade de alcançar ou transacionar com valores altos, mas esquecem-se depois da parte toda do trabalho que é necessário realmente para depois conseguir obter lucro através dessas prop firms. De fato, quem tem o skill, quem é dedicado e quem é consistente, as prop firms é um meio muito bom realmente para ajudar a mudar a vida de qualquer pessoa, de qualquer trader, utilizando esses montantes. Eu, Numa eu fase digo inicial, sempre, desculpa. eu digo sempre que hoje a pessoa que deseja ser trader, ele tem que focar basicamente no seu em adquirir essas habilidades técnicas, né? Adquirir esse conjunto de habilidades, isso ninguém nunca vai tirar de você. Se preparar emocionalmente, ser consistente e principalmente ser resiliente, porque todos os dias, durante anos, você vai se deparar com situações que vão querer te dizer para você: para, isso não é para você, deixa disso, isso aí, o mercado só vai te tirar dinheiro. E realmente o mercado tira dinheiro da maioria das pessoas. Até as pessoas terem um emocional equilibrado, um emocional controlado e ter a sua técnica definida, a sua forma de operar definida, sim, com certeza você, e com resiliência, você vai chegar no sucesso. Uhum. É verdade, sim, senhora. Queria só ir um bocadinho mais novamente à tua fase inicial. Quais é que foram as maiores dificuldades que encontraste no início da tua jornada no trading? Foi a nível da estratégia? Mencionaste um bocadinho assim, a nível do capital, mas Você qual é que fala foi lá realmente a grande atrás, dificuldade? Na lá fase no, lá inicial, no quando, início. quando começaste, exatamente, seja no primeiro e Sim, segundo ano. eu acho que a primeira coisa, o Pedro, é encontrar uma um conhecimento, adquirir esse conhecimento. Eu comecei a operar com setups prontos, né? Eu fiz um curso, um treinamento, e esse treinamento o mentor ensinava setups prontos. Ó, se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer aquilo, você faz isso. A gente chama isso de setups, né? Então você Uhum, opera uma estratégia que ela já está pronta, você só vai entrar se acontecer aquilo. Depois eu fui para price action, depois eu fui uhum, para Elliott, né? Ondas de Elliott, uhum, né? Que são as 5 ondas de Elliott. Passei por isso aí, mas tudo isso eu achava, Pedro, que era muito discricionário demais para você. Era muito, não era uma coisa objetiva, era muito subjetiva. Eu não tinha uma coisa objetiva. E eu precisava de técnica, né? De saber o que estava acontecendo no mercado, objetivamente, saber por que estava acontecendo aquilo, o que movia o mercado. E foi que eu descobri o Smart Money, né? Já no Brasil eu fiz um uhum. treinamento sobre isso e comecei a me aprofundar e fui buscar conhecimento em relação a isso, fui buscar o conhecimento sobre o Smart Money. E aí você descobre a coisa que é mais importante, mais fantástica no mercado, que é a liquidez. Quando você descobre a liquidez, onde está a liquidez, aí a sua vitória, as portas se abrem para você e você, é por aqui que eu vou. Então, assim, a dificuldade, respondendo a sua pergunta, maior, foi encontrar uma estratégia, um conhecimento técnico suficiente para que eu pudesse entrar no mercado e obter o sucesso e obter o valor que eu queria obter. Era isso. Faltava essas habilidades. Até eu descobrir essas habilidades, foi peia, apanhei muito. É verdade. Portanto, isso faz parte do trajeto, não é? Que é realmente. Essa costuma ser uma das maiores dificuldades. Alguém que entra, primeiro de tudo, existe muito conhecimento, ou existe muita, muita informação, digamos assim, existe muita informação em que o trader pode se direcionar para qualquer lado, mas depois, após experimentar algumas estratégias, eventualmente começará a ver algo que gosta, ou quando começa a dedicar-se a algo, mas sente que ainda falta algo mais, vai continuar nessa procura. E foi mais ou menos aqui a razão que tu mencionaste, de tentar procurar um bocadinho do porquê, não é? E depois, quando começamos a envolver a liquidez, talvez começamos a ter essa resposta do porquê do mercado se movimentar em certas zonas e por aí adiante. Mas lá está, alocar a Exato. estratégia, à personalidade do trader também é muito importante, porque só Sim, depois sim. então aí é que é possível então começar a nova fase em que é agora
aperfeiçoar a estratégia em si, o modelo, não é? Encontrou um modelo, algo que estava, e agora é aperfeiçoar esse modelo, torná-lo o seu próprio né? nessa fase inicial. Você Isso é falou uma bom. coisa interessante, né? Ajustar a estratégia à sua personalidade. Eu sempre digo o seguinte: não importa se você usa Smart Money, se você usa Price Action, se você usa ondas de Elliott. Isso não é importante. O importante é se essa estratégia ela dá certo para você. Se você se adaptou a ela e você consegue ganhar dinheiro com ela, perfeito, se aperfeiçoe, vai fundo, porque esse é o seu caminho. Mas se não, se você está buscando algo consistente, algo que te dê segurança no sentido de emocional também, né? Porque o melhor do mundo é você ter um operacional mecânico, né? Que dependa pouco eh, dos seus sentimentos, né? Do seu emocional. Quando você tem uma estratégia mecânica, olha, eu vou responder, eu vou responder apenas ao que o mercado me apresentar, né? Eu vou ser apenas um ator coadjuvante. O mercado é o ator principal e eu vou ser o ator coadjuvante. Se ele se mover nessa direção, eu vou também nessa direção. Isso é que é importante, você adaptar a sua estratégia, seja ela qual for, à sua personalidade, ao seu modo de operar, o seu sentimental, né, Pedro? Eu Uhum. acho que o sentimental ele é muito forte, né? É verdade também, e é algo que realmente às vezes os traders ignoram. E ainda no outro dia, também, numa das sessões que nós tivemos com a Luciana, que é uma psicóloga de trading, no nosso live stream, e ainda falámos sobre esse tema também, a parte emocional. Então, além de então agora descobriste a estratégia, algo que realmente gostarias, existiu algum outro fator importante que tu poderias considerar na tua fase, na tua jornada, que tenha então ajudado a começar a adquirir esta consistência, ou realmente a acreditares em ti próprio que estavas no caminho certo e que a partir daqui irias começar a ter sucesso no Sim. trading? Um dia eu vi alguém dizer assim: olha, se você quer trabalhar com isso, se realmente é isso que você quer, você tem que fazer isso um projeto de vida. Esse tem que ser o seu projeto de vida. Não é apenas o plano B depois que as coisas eh, derem errado na sua vida secular, não. Faça disso um projeto de vida. O que eu fiz? Eu mudei toda a minha vida. Eu deixei minha empresa no Brasil com meu filho, com a minha sócia. Eu peguei a minha família e mudei para Portugal. Por que eu mudei para Portugal? Porque Portugal tinha essa oportunidade de eu trabalhar em horários que fossem melhores as sessões, né? Tanto a sessão de manhã abre, tá fechando a sessão da Ásia, abrindo a sessão de Londres e depois tem a sessão de Nova York. São as principais sessões no mercado financeiro de Forex. Então, a maioria dos traders que eu conheço trabalham nessas 3 sessões, a maioria em 2 sessões, apenas a de Londres e a de Nova York. Mas isso mudou a minha vida, eu mudei todo o meu cenário, e isso foi uma virada de chave. Eu vou fazer isso, eu vou para Portugal, e lá eu vou me concentrar, focar. Esse vai ser o meu trabalho. Eu vou sentar, vou levantar de manhã, sentar, fazer as minhas atividades pré-mercado, né, tomar o meu café e vou trabalhar até eu adquirir aquilo que eu planejei para aquele dia. Ou não, ou Uhum. talvez seja um dia que eu leve um loss, né? E aí tá tudo bem, tá tudo certo. Loss quem não quiser levar loss não entra nesse mercado. Esse mercado é prata e loss, né? Vocês vão ver que eu já tive muitas perdas aqui também. Então, essa é a minha rotina. Eu mudei a minha vida por conta disso. É claro que houveram outros fatores, né? Houve outros fatores mas assim, o trade foi fundamental nessa virada de chave para minha mudança de vida, para o meu projeto de vida. E hoje é o que eu faço aqui. É até difícil, Pedro, é uma coisa que o trader tem, assim, o que você faz? Aí você, como é que eu vou explicar isso para essa pessoa? Ela nem sabe o que é isso. Eu sou trader. Você trabalha onde? Caramba, como é que eu vou explicar? Eu fico em casa. Você fica em casa, você não faz nada. Você fica no computador o dia inteiro. Aí eu falo assim: não, eu É trabalho verdade. na internet. Não, eu sou trader. É muito difícil de explicar, não é? As pessoas É, normais não sabem o que faz um trader, né? não é verdade, sim, senhora. Infelizmente, quer dizer, acho que todos nós já passamos por isso, quer seja com amigos, quer seja com familiares. Acho que às vezes, de facto, enfim, existe esta dificuldade em tentar explicar realmente o que nós fazemos, ou as outras pessoas tentarem perceber mais ou menos
aquilo que fazemos, e daí então também estarmos aqui a criar para esta comunidade do Fivers, que é para mais gente poder falar a mesma língua, não é? A língua do trading É. entre uns com os outros e criar aqui amizades interessantes. Talvez então possamos agora passar para a tua dashboard aqui com o Fivers. Portanto, vamos analisar um bocadinho aqui as tuas contas. Tu transacionaste então a conta High Stakes. Talvez antes de passarmos aqui ou explicarmos um bocadinho da tua trajeto aqui, que tipo de trader é que tu és? Então tu mencionaste que transacionas a Smart Money Concept, mas que tipo de ativos é que tu gostas também de transacionar? Eu opero principalmente o EURUSD, principalmente não, mais, né? O EURUSD e o GBP. Eu gosto desses dois ativos porque eles são muito similares, né? Um acompanha o outro ali mais ou menos, então eu transaciono os dois. Eu acho que os dois são... eu não... Já tentei outros, né? Ouro, índices, né? O Dow Jones, o S&P 500, mas eu sempre voltava para o EURUSD e o GBP. Eu falei, vou ficar nesses dois. Às vezes eu pego um pouquinho lá o JPY, né, também, né? O dólar JPY, que é o contrário dos dois. Enquanto o EURUSD e o GBP sobem, por exemplo, né? O JPY está descendo. Se o JPY está subindo, o euro e o GBP estão descendo. Então são moedas que são contrárias, né? Então é bom você ter essa visão, tá caindo aqui, de repente aqui vai subir, né? Então você fica naquela expectativa, mas sempre analisando o que o gráfico está te falando. Mas eu gosto dessas três principalmente são meus ativos principais. Mas eu opero essencialmente todos os dias euro e GBP. Tá bom. Aí é bom, entre aspas, esses são os ativos que mais gostas e isso foi aí que te especializaste. Não há necessidade nenhuma de estar a expandir. Acho que é muito importante também para os traders em si também conhecerem muito bem, familiarizar-se com os ativos que transacionam, porque de cada um deles há ter pequenas nuances que são diferentes e só com experiência também poderão começar a prestar atenção a isso e foi basicamente isso que fizeste. Então conta-nos lá então como é que correu aqui este percurso. Basicamente uma equity curve muito bonita, não é? Sempre a subir, de uma forma muito, muito linear. Enfim, isso é o sonho basicamente de todos os traders terem uma equity curve muito boa, né? Essa foi é muito direto a bonita. 8 mil, né? Sempre a subir, não é? Sempre a subir, só assim com pequenos percalços, mas sempre a subir. Conseguimos ver que abriste 113 trades, 68 winners, portanto tiveste aqui um win rate à volta dos 60% e com uma average profit de 195, average loss 122, portanto foi um bocadinho à volta talvez 1.7 para 1, algo desse género a nível de risk reward on average, e o profit factor também acima de 2 é sempre bom, e tu apanhaste também um profit factor de 2.56. É bom esse valor? É bom, né? É bom, é muito bom, isso é muito consistente, de facto. Mas pronto, como é que correu? Foi assim, sentiste que estavas confortável, os trades estavam a correr bem e praticamente sempre a subir? Pedro, por incrível que pareça, as pessoas podem achar que a segunda fase é a fase mais difícil. A primeira fase é mais difícil porque o valor é maior. Você tem que fazer, digamos, uma conta de 100 mil, você tem que fazer 8 mil, né? Uma conta a segunda fase você tem que fazer 5 mil. Mas, na minha opinião, a primeira fase é sempre a fase mais tranquila de você passar. Isso é alguma coisa meio... É do emocional, não sei porquê, não tem explicação. Mas, geralmente, a primeira fase, que é um valor mais considerável, né? Um valor maior, ela é mais linear. Você pode ver, depois a gente vai ver a segunda fase, ela foi uma fase com mais altos e baixos. Eu tive dias de loss muito, muito grandes, né? Períodos, né, de loss intensos. Nessa conta, né, foi muito tranquilo, assim. Teve alguns, igual você falou, teve alguns percalços aqui pequenos, né, mas ela foi sempre, né, dava uma queda, mas eu conseguia sempre manter ela subindo, né. Então, assim, foi muito tranquilo, realmente, isso aqui foi muito tranquilo. Foi aqui, digamos... Se analisarmos esse gráfico com market structure, não é? Nunca tivemos um break-off structure nessa equity, não é? Foi sempre a subir. Foi sempre a criar novos máximos e a respeitar os fundos anteriores, portanto foi sempre uma subida tranquila. E já agora, quanto é que tu arriscas aqui nesta fase, a nível de porcentagem da conta, em nível de gestão de risco? Eu sempre tento operar 2-1, né? Sempre. Então, eu penso sempre assim, se eu vou arriscar 0,5%, eu quero ganhar 1%, né?
Então, se eu vou arriscar 1%, eu quero ganhar 2%. Mas eu nunca passo disso, né? Eu sempre tento focar em 2%, 1%. 2% não, é 1%. E sempre busco também 1%, né? Engraçado isso. Às vezes eu estou com uma operação até... Eu não tenho muita fixação por manter operações por longos períodos, né? Se a operação está demorando muito, está demorando, o mercado está ali dançando balançando naquele mesmo range lateralmente, eu estou lá com 1%, 1,1%. Meu objetivo é alcançar 1%. Alcancei 1%, começou a demorar muito, eu prefiro sair do trader e amanhã vai ter um dia mais com mais flexibilidade no mercado, né? Ok. Então arriscas à volta de 0,5 para fazer 1%, mais ou menos esse é o tipo de risco sim. que aplicas. Está bem. Então agora passando então para a fase 2, e já agora passou para comentar nessa situação em que realmente há pessoas que, os traders normalmente, parece que a fase 1 é mais difícil porque tem 8% e a outra fase é 5%, mas de facto já tivemos um outro trader também a mencionar exatamente isso. E acho que a principal questão é que na primeira fase ainda não existe muita pressão, é só aquela fase inicial em que para ver se realmente passas ou não, mas na segunda fase já começas a ficar muito mais perto de ser funded e aí já começa uma pressão maior, não é? Já começa a esfregar as mãos, né? Tô chegando. Essa ganância e isso é verdade. Há estudos realmente a demonstrar isso. Quando estamos mais perto de chegar à meta é quando todos esses pensamentos começam a aparecer e começamos a ter dúvidas nós próprios, começamos a cometer erros, começamos a arriscar mais porque estamos mais perto. Mesmo também para quem está a fazer corridas, maratonas e etc. Normalmente aquele, entre aspas, pode correr 20 km, aquele último quilómetro há de ser sempre o mais difícil até chegar à meta, porque aí é quando todos os nossos pensamentos negativos começam a surgir e começamos a ter dúvidas, ou depois é o querer chegar muito rápido e os erros começam a acumular-se. Mas pronto, isto aqui já parece mais aqui uma oscilação, aqui uma tempestade. Isto já parece aqui umas ondas maiores aqui neste mar, portanto, conta-nos já então como é que correu aqui. Olha só aqui faltavam menos Exatamente. de 400 e poucos, eu tinha que fazer 5 mil, certo? 5 mil, Exato. Para fazer os 5 mil, eu precisava aqui de 345, 40, vamos colocar 400 euros. Caí. Quase perdi a conta. Aí naveguei novamente aqui e voltei. Aqui faltava menos de 300 euros, ó, 600, faltava pouquinho, é igual você falou, o último quilômetro, né? Últimos metros da maratona, e eu tô aqui, vou fechar hoje, amor. Vou fechar hoje isso aqui. Aí, pum! Mais uns dias agora para trabalhar. Aí consegui fechar aqui, né? Então, foram duas quedas, né? Bastante... Aqui foi mais difícil, né? Porque aqui eu cheguei perto do meu limite, mas eu consegui recuperar e consegui vencer isso aqui, mas foi bem duro. Tanto é que o in-rate aqui, você caiu bastante, né? Foi para... eu tava 60%, né? Que chegou 54%, né? Aí o Profit Factor é que foi a maior descida. O Profit Factor no outro estava à volta dos 2.4 ou 2.5 e aqui está 1.3. Aqui de facto já existiu uma maior diferença, principalmente a nível do average loss, já foi muito mais perto, ou até foi ligeiramente acima do average profit. Mas qual é que foi a maior razão? Tu nessa altura que estavas praticamente a 400 ou 300 euros ou dólares de passar, fizeste alguma coisa diferente, entre aspas, começaste a arriscar mais, tentaste abrir uma trade rápida? É aquele negócio de falta tão pouco, eu faço isso, a autoconfiança, e é um pouco de arrogância também, né? A gente acha que, agora eu domino isso aqui, não tem como perder dinheiro nisso aqui não, eu mando nisso aqui. Não é bem assim, o mercado é soberano, né? E o dia que ele quer te dar volta, ele pode, de repente, sem você estar esperando, pode vir uma notícia, você deixou o mercado, ele, bum, cai 1000 pontos, sem você perceber de uma hora para outra, e você, caramba, como é que eu saio disso aqui? O mercado te prende, você fica naquela expectativa, e realmente isso é mais emocional mesmo, viu, Pedro? Isso aí é emocional. Deixar acreditar demais também, porque assim, eu acredito muito na minha estratégia, né? Eu acredito muito, e às vezes eu não vou estar certo sempre, eu vou estar errado. Isso é normal, né? A gente não está certo sempre. Eu vou fazer uma leitura, eu faço a leitura que hoje o mercado vai subir, o mercado vai cair o dia inteiro. Eu posso insistir, não, o mercado vai subir. Porque eu sei que o mercado, eu não me assusto com o candle gigante, não me assusta, né?
Às vezes a minha mulher olha pro gráfico assim, você comprou? Você vai aguentar isso aí? Eu falei, vou, ele vai voltar. Ele vai voltar, fica tranquila. Aí ela olha assim, daí a pouco eu tô positivo, ela, caramba, você é foda. Aí ele... Então isso acontece, mas tem dia que eu vou estar errado, e tá tudo bem. Ó, amanhã é outro dia, eu começo novamente, vamos pra frente. Olha só, eu tive quase perdendo a conta aqui, ó. Sim. Faltou 200 euros aqui para eu perder a conta, eu acho, se não me engano. 200 dólares, né? E aí, pá, fecha a conta, fecha tudo, vai dormir, vai andar de bicicleta, vai fazer um passeio, vai conversar com a esposa. E aí, no outro dia, você levanta e começa a remar novamente o seu barquinho, e você vai estar lá e fala, aí quando você chega aqui, você volta e vai, recuperei o que eu agora eu vou de novo. Aí, o mercado fala assim, não, eu que mando aqui, eu sou soberano. Você é só um ator coadjuvante, você vai apenas refletir aquilo que eu te mostro para você. Aí ele, é certo. Aí você entra nessa fase aqui, que é a melhor fase, você chega assim, você só espera aquele e-mail maravilhoso da The Fivers, olha, você passou, parabéns. Aí, obrigado. Exato. Houve alguma situação ali quando acontece a segunda vez, entre aspas, qual é que é o teu pensamento? Novamente, vou ter que novamente tentar puxar a conta, ou foi diferente? Ok, eu já fiz uma vez, vou conseguir novamente puxar a conta para cima. Qual é que foi? Sim, em qual dos sentidos? Às vezes as pessoas querem entrar em desespero, né? Existe um limite, tá? Essas contas fundadas, funded, né? Elas têm um limite que você não consegue mais recuperar. Se você chegar perto do seu loss geral, né? Que é os 10 mil, você chegar ali 9 mil, é muito difícil. Você chegar a 9.500, é muito difícil você recuperar. É melhor você fechar ela e começar uma conta nova. Porque, não sei se posso falar isso aqui, mas é muito difícil recuperar. Você tem que ter muita técnica, muito jeitinho, começar devagarzinho, pequenininho, para você recuperar novamente. Essa segunda fase que eu caí, foi assim, de novo, Euclides, de novo, você deixou de novo o negócio ir lá contra você, esse tanto, né? Porque eu tenho uma política, Pedro, assim, se eu fiz 5 mil, não importa a conta, se eu fiz 5%, eu não posso mais perder essa conta. Isso eu coloco isso na minha cabeça. Se eu fiz 5%, essa conta eu não perco mais. Por quê? Porque eu já atingi o limite máximo de perda. Então eu vou perder aquilo ali, mesmo que eu perca 4,9%, eu vou estar dentro do valor total que eu recebi. Entendeu? Da própria firma, né? Então, eu vou estar dentro perdi 4%, tá tranquilo, né? Eu vou sentar ali, vou começar de novo a minha conta, uma semana, 2 dias, eu vou recuperar tudo. Aqui, foi rapidamente, eu consegui recuperar. Eu vou recuperar e vou continuar, né? Então, assim, o sentimento foi de novo. Você tem que aprender, você tem que ser mais disciplinado, não deixar o mercado ir tanto contra você. Isso tudo faz parte de disciplina. A gente tem que ser disciplinado todos os dias. Se você foi disciplinado 30 dias e um dia você esqueceu, deixou, né? Você vai levar um loss. Aí você tem que ser disciplinado. Aí você leva outro loss. Sempre volta para o seu caminho, sempre volta para a sua técnica, sempre volta para todos os seus dias, todo dia, a mesma coisa, todo dia. Se você sai um pouquinho daquilo ali, você está sujeito ao risco de perder a sua conta ou levar um grande loss, como eu levei aqui, mas consegui recuperar. Não, isso foi muito bem dito, de facto. Essa parte da persistência e de continuar a acreditar na sua estratégia. Então, depois, passando então com a conta funded, mais uma história interessante. Que é... essa aqui. Essa conta me deu 2.570 euros, né, dólares, desculpa. 2.570 dólares eu recebi dessa conta. E pouco depois que você... Olha só como ela... Esquecendo essa curva para baixo aqui, olha só como estava lindo aqui, né? Nossa senhora. Recebi a conta... Quando você recebe a conta funded, uma dica bem legal, diminua um pouco a sua
Deixe de ser um pouco agressivo, né? Seja menos agressivo. Opere mais tranquilo, com mais tranquilidade, com mais paz. Se você chega no nível de você estar recebendo, faça aquilo uma rotina para que você possa receber todo mês, né? Seja uma coisa normal para você. E aqui, cara, foi um sentimento muito bom, muito agradável, né? A The Fivers é uma prop firm sensacional, porque a gente viu, foram 4, 5 pagamentos, não lembro, e todos os meus pagamentos foram assim, 24 horas o dinheiro estava na minha conta. Não tem conversa de, não. Fechei a conta hoje, recebi, por exemplo, eu tenho que fazer $5 mil, né? Aquela tá negativa, né? $5.000. Fiz os 5 mil, 3 mil, 2 mil, $150, que eu acho que é o mínimo para você receber. Eles vão te pagar, né? Eu tô falando de experiência própria, né? Às vezes você fala, poxa, eles pagam mesmo, né? Pagam, tranquilo, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. 24 horas o dinheiro estava na minha conta, né? Falei pro meu filho assim, vou receber um dinheiro das minhas operações no mercado. Aí ele perguntou assim, eles pagam mesmo? Pagam, já tá na minha conta, já tô querendo gastar já. Já tô querendo gastar já. É isso. E depois que você recebe o dinheiro da conta funded, uma coisa muito legal de você fazer é dar um presente para você. Compra alguma coisa legal para você. Você fala, isso aqui eu consegui no mercado. Dá um presentinho para você, compra um tênis, faz alguma coisa que você gosta, né? Sempre valorize você. Você conseguiu. Você lutou, você trabalhou, você estudou, você se dedicou, você tem uma estratégia, você mereceu. Então, dê um presente para você, que isso vai fazer com que o seu espírito cresça e você se sinta feliz de estar trabalhando nesse mercado, que te dá muitas oportunidades. Viu? Exato. Essa seria uma das perguntas mais à frente, mas pronto, já respondeste realmente em relação à sensação realmente de receber payouts e de facto aquilo que acabas por fazer então quando recebes esse payout, e a sensação é muito boa. Mas olhando então aqui para esta conta novamente, ou seja, basicamente a conta foi toda correndo de forma tranquila, sempre a subir, e depois então antes dessa descida é o momento em que tu pedes então um desses pagamentos, não é? Ou seja, retiraste cerca de 2.000 e tal dólares da conta, e depois de retirares $2.790. Exato. E depois então de retirares seres paga esse montante, é quando então começa esse período de drawdown. Achas que houve algum tipo de correlação ou justificação para que realmente recebes o payout e existe um desfecho dessa parte, ou o que é que possa ter mudado aí para começares nesse caminho? Eu acho que foi o desleixo mesmo, Pedro. É emocional, né? Assim, é falta de concentração. Você chega em determinado nível, a gente fala assim, do jogador de futebol, né? A gente viu o Fluminense, né? Que foi é meu time de coração, né? Eu sou adepto do Fluminense. E ele chegou na semifinal da Copa do Mundo, ganhando de times considerados bem superiores a ele. Mas qual era o segredo daquele time, né? Claro, os seus jogadores, a sua qualidade técnica, tudo, mas eles tinham muito foco, eles não perdiam o foco. Eles entravam focados 100%. E é isso que a gente tem que fazer no mercado, entrar focado 100%. Se eu tenho um dia de loss, um dia que eu não estou muito legal, é melhor não operar. Ou se eu estou numa semana que era melhor esperar, sabe? Porque o mercado, ele não te perdoa, né? O mercado, ele é cruel. Ele é maravilhoso do ponto de vista que ele vai te dar muitas oportunidades. Você tem trade todos os santos dias. Você tem oportunidades todos os dias, né? Então, no dia que você não tá bem, você pode levar um loss. E outra coisa, está tudo bem, sabe? Levou um loss, grande, pequeno, tá tudo bem, o mundo não se acaba, não precisa pular do telhado, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo, você vai começar de novo, tenha resiliência, que aí amanhã depois você vai estar recebendo de novo. Daqui uns dias eu vou estar recebendo um e-mail da The Fivers com mais um valor, um payout, né? Um pagamento para eu poder receber. É muito, muito legal.
Yeah. Eu Pronto, então aí acredito. foi. Yeah. Então depois foi de facto essa situação, não é? E acontece não só no trading como também na vida em si, quando temos um objetivo que estamos a tentar atingir, e depois, entre aspas, quando atingimos esse objetivo, ou quando somos recompensados com esse objetivo, é normal existir um desleixo, não é? É ao aproveitar, entre aspas, desfrutar, existir um pequeno de um desleixo, talvez durante algum tempo, até eventualmente começarmos a definir o nosso próximo goal, o nosso próximo objetivo. E isso nota-se em vários aspectos na vida de uma pessoa, e basicamente então acaba por acontecer isso, não é? Acabas por ter esse payout e entre aspas, inconscientemente podemos começar a pensar, ok, isto agora é uma rotina, não é? Isto agora vai ser assim todas as semanas, mas depois então acabas por encontrar esse desleixo e depois acabas por perder esta conta. E, entretanto, já estás agora numa nova fase do Fibers, em que já está novamente aqui numa subida tranquila, ou seja, aquilo que eu gostava de mencionar aqui é de facto a consistência, e em todas as tuas contas foi possível verificar este tipo de consistência. De facto, havia alguns períodos em que pode haver um clique que, enfim, num outro tipo de conversa mais detalhada podíamos tentar perceber a razão pela qual, mas isto havia de facto alguma possibilidade em que tenhas esses períodos de drawdown um bocadinho mais agressivos, mas de forma. Uma coisa interessante que, Pato, foi possível verificar nestas 4 contas que acabaste de mostrar é que em todas elas existiu esta consistência, e não estamos a falar de consistência em 2 ou 3 trades, não é? Esta aqui já vai em 60, sim, nas outras era 100, nas outras era 200, portanto existe aqui uma certa consistência na tua performance, em que realmente consegues tirar estas equity curves muito boas, e dá para ver realmente que este equity curve é claramente de uma pessoa que realmente opera esse tipo de risco-reward à volta dos 2-1, porque dá para ver que são pequenos ganhos, não é? Não existe aqui nenhum salto quantitativo na tua equity, é sempre devagarinho, são pequenas escadinhas em que está sempre a subir. O que acaba por ser muito interessante. Então, isto aqui, acima de tudo, acho que para quem esteja a ver, acho que dá um bocado de confiança ou tranquilidade também, sabendo que realmente é possível vir subindo uma equity account dessa forma. E às vezes até pode ser um conselho para outros traders que às vezes estão sempre à procura daquele tipo de risco-reward de 7-1, 10-1, à espera sempre de grandes saltos na equity, mas depois estão constantemente também a levar pancada, e depois a equity, na realidade, basicamente fica um bocadinho mais parecido com aquela tua segunda performance, que é cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo. Se bem que nessa questão foi mais até a parte emocional, porque estavas muito perto do target, ou em vez de então termos aqui uma coisa mais estável, mais consistente de realmente a subir. O que é, de facto, é gratificante ver, de facto, esta parte aqui na tua performance. Sim, é aquilo que eu falo, se você tem uma conta de 100 mil dólares, você consegue fazer 1% todos os dias, cara, tá excepcional, né? Às vezes a minha mulher até briga comigo. Você quer mais? Eu passo 30 dias para ganhar isso. Eu trabalho o mês inteiro para ganhar isso. Você faz isso em um dia, em um meio. Eu opero só pela manhã, né? Só pela manhã. Então, ontem eu estava vendo a sua entrevista, Pedro, e alguém falou lá, não sei qual dos dois, que você, acho que foi aquela psicóloga, né? Você fez a sua meta naquele dia, né? Vai embora, né? Esquece. Eu coloquei como objetivo no meu trade trabalhar para ter 1% todos os dias. Se eu opero 0,5%, eu consegui 1%, o meu risco é 0,5%. E o meu lucro, né? Meu ganho é 1%. E não importa, se eu cheguei a 1%, eu posso ter uma conta, eu posso olhar para o gráfico e ver aonde vai ser a quebra de estrutura e falar, ele vai até lá. E eu sei que vai. Às vezes você tem a certeza, a convicção, não é certeza não, mas a convicção de que o mercado vai até onde você imagina que é a quebra de estrutura. Eu poderia colocar o meu meu ganho, né? O meu ganho lá na quebra de estrutura, que é o certo de fazer, mas eu não importo, né? Se eu faço 1% e começa a demorar muito o mercado, né? Como eu disse, o mercado começa a andar de lado 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu estou com 1%, chega, eu vou fazer outra coisa, não vou ficar o dia inteiro esperando o mercado ir ali, né? E, vai, mas pode ser que ele comece a dançar, sai uma notícia, alguma coisa, ele derreta e vá lá no seu loss, e você vai sair mais frustrado do que nunca. Sai com 1% que tá perfeito.
Exato. Então vamos agora passar para o TradingView, que é para então realmente ver aqui o teu operacional, a maneira como tu Tá, analisas o você quer mercado e o que eu tipo dê de uma trades. explicação primeiro de como eu faço? Que acho que é mais interessante, né? As pessoas gostam Sim, muito pode de ser um saber bocado. como Uhum. funciona a técnica, né? Então eu fiz até um desenho aqui, né? Tava fazendo agora esse desenho. Fiz agora cedo. Então, o Uhum. meu operacional é assim, ó. O mercado, imaginando que o mercado está subindo, fazendo altas mais baixas, altas mais altas, Uhum. baixas mais altas, né? Está subindo. Em determinado momento, ele vai quebrando a estrutura, né? Quebra a estrutura aqui, quebra a estrutura aqui, quebra a estrutura aqui. Quando ele quebra essa estrutura aqui, ele vai deixar para mim aqui duas coisas que são necessárias para eu entrar na minha operação. Primeiro, uma indução, que Uhum. popularmente a gente chama de o stop do varejo, né? Então, Uhum. aqui tem um stop do varejo, que eu chamo de que é uma indução. O mercado ele não sobe direto, em algum momento ele vai vir buscar essa liquidez que está aqui, né? A gente chama de liquidez. Então, para eu entrar na operação, eu preciso primeiro que ele rompa uma estrutura, né? Ele rompe essa estrutura. Depois que ele rompe a estrutura, ele cria primeiro, né? Ele cria a indução e ele continua subindo. Em um determinado momento, antes de quebrar a estrutura, ele vai voltar, né? Vai buscar essa liquidez aqui e aqui nesse range aqui, ele vai me deixar algum POI, né? Algum ponto Uhum. de interesse meu. Um ponto de interesse que ainda não está mitigado, eu vou usar esse ponto de interesse não mitigado para ser a minha base, onde eu vou esperar o mercado voltar. O mercado chega aqui, né? O mercado vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, vai fazer muita coisa e vai vir aqui, vai pegar a minha ordem e vai levar até a próxima quebra de estrutura, que seria aqui, né? Aqui, e ele vai continuar subindo, até que em determinado momento ele vai querer fazer uma correção mais profunda, né? Mudar a característica dele, que a gente chama de choque, né? Uhum. Então, ele vai subindo e vai subindo, e quando ele rompe a primeira estrutura contrária à que ele estava, né? Estrutura realmente, porque esse fundo aqui rompeu esse topo aqui, né? Rompeu, né? Então, esse para mim é onde está o meu choque. E aí, quando ele vem, rompe isso aqui, ele vai me dar de novo aquela coisa que eu chamo aqui de indução, né? Vai me dar a indução. Depois que ele rompe a indução, eu posso entrar aqui, obviamente que sim, né? Isso aqui é uma entrada de mais risco, né? É uma Uhum. entrada mais. Uma entrada de um risco maior, sim, posso entrar aqui. Mas o legal é você esperar ele romper também um boss, quebrar uma estrutura para baixo, porque aí você tem a certeza, né? É uma segurança de que ele voltando aqui, pegando a sua ordem, você tem a certeza de que pelo menos até a quebra da próxima estrutura ele vai, né? E aqui você avalia o tamanho que é o seu. Aqui você avalia qual tamanho que vai ser o seu stop. Uhum. Geralmente você tem que proteger ele bem, você tem que colocar aqui 2 para 1, aqui, ó, 2, 2. Deu 2 aqui para 1, tá perfeito. Você tá arriscando aqui, no meu caso, eu arrisco aqui 500, meio por cento, né? Sempre falando em Uhum. porcentagem, né? E vou tentar ganhar aqui 1%. Eu ganhei 1%, o meu dia está realizado, eu posso ir brincar no parque, porque já tá feito aqui. Por incrível que pareça, Pedro, posso falar aqui dessa. Quer falar de alguma coisa? Quer pedir Não, não, alguma. não, força, Quer, força. Não, acho que já percebi. Acho que de facto acho que dá para ver um bocado da estrutura. Eu gosto da parte em que tu depois paras ainda pela segunda quebra de um fundo. Acho que a nível de certeza, não sei se existe certeza, mas acho que aumenta e muito sim. a probabilidade de sucesso da trade. Ao contrário de existir só apenas um choque, pode sempre existir a possibilidade do preço acabar criar um novo topo antes de descer novamente. Às vezes até mais isso que eu procuro, mas de facto aquela segunda quebra de estrutura acaba por ajudar a aumentar a probabilidade de facto Que te dá mais da segurança, né? confirmação. Sim, Acho que isso sim, acaba sim. por acontecer. E depois 2 para 1 novamente. Aqui em relação ao target, e isto é uma mensagem que de facto, enfim, há realmente quem consiga obter de forma, talvez de forma constante, esses 5 para 1, 7 para 1 e etc. E de facto tem que ter uma relação com perda muito maior, mas este 2 para 1 às vezes pode ser o sweet spot, pode ser realmente um tipo de management da trade, a implementação da estratégia muito boa. Não é preciso Você sabe, procurar Pedro, por algo muito que grande. se o
trader, né? Ele tem uma vantagem no mercado e ele não pode abandonar essa vantagem. É uma grande vantagem. Você falando aí, eu lembrei disso. Se você pegar uma moeda e jogar para cima, qualquer moeda, uma moeda de um euro, e jogar para cima, né? Ela tem a possibilidade de cair 50% das vezes cara e 50% das vezes coroa, né? Não é verdade? Mas você tem uma vantagem. Qual é a sua vantagem? Mesmo que você jogue a moeda para cima e ela caia 50% das vezes para cima e 50 vezes para baixo, se em uma dessas faces você acrescentar 1% a mais, tá entendendo onde eu quero chegar, né? Sim, sim. Se você ganha 2-1, quer dizer que mesmo que ela caia 50% das vezes para baixo e 50% do seu lado, você vai ter sempre a vantagem de ter um a mais. Então, ou seja, se ela caiu 50 para baixo e caiu 50 para o seu lado, você vai ter 100 contra 50 do outro lado, né? Colocando a 1 euro, né? Então, essa é a sua grande vantagem. Tem que marcar isso. Eu não acredito muito em trade 1 para 1. Para mim, isso não existe. Trade 1 para 1 você vai só levar a desvantagem. Então, essa é uma grande vantagem que o trade não pode deixar de lado. É sempre tentar ganhar mais de um. Se colocar 1,5%, você já começa na frente. 1,1%, mas 1 para 1 jamais, nunca. Isso aí é bobagem. Eu realmente não acredito nisso, né? Quer fazer alguma pergunta? Não, tá bom. Podemos então passar para o exemplo do dia 2, queres mostrar também. Sim. Hoje foi interessante, por incrível que pareça, né? Deixa eu falar aqui. O mercado tá derretendo, né? Caindo. E aqui hoje, este é um exemplo. Ele aconteceu exatamente aquilo que eu mostrei lá no desenho para vocês, né? Ele estava caindo, né? Ele rompeu aqui uma estrutura para baixo, né? E aqui seria a próxima estrutura para baixo, mas antes dele romper essa estrutura, ele começa a fazer um movimento de alta. E aí ele deixou aqui o choque, né? Aqui é uma estrutura de reversão, de quebra de característica, né? E eu tinha duas entradas aqui, dois pós válidos, né? Extremamente válidos. Esse aqui era o primeiro, né? Eu provavelmente levaria um stop aqui, né? Talvez não, mas se ele tocasse aqui, porque eu coloquei aqui um valor 1, né, para 2, tá vendo? 2 para 1, mesma coisa, não mudo. E aí, ele bateu aqui, ele veio, ó, viu o choque. Depois ele fez aqui uma espécie de iBoss aqui, um boss interno, né? Chama de iBoss porque é interno, né? Que é um choque interno, seria um choquinho, né? Porque, na verdade, isso aqui é só uma correção. A tendência dele é de queda, que é uma contra-tendência. Mas, tendo as características que a sua técnica ensina, você pode operar, né? Claro, você não vai fazer um exagero e até a próxima quebra de estrutura, que ele pode não fazer isso, né? Mas aqui deu bom, olha só. Ele até fez uma outra quebra aqui, veio, só pegou a minha ordem aqui, ó. A indução tá aqui, ó. Não sei se você consegue perceber. A indução tá aqui, ó, né? Vou tirar isso aqui um pouquinho só para você ver. A indução tá aqui. Esse POI aqui para mim é um order block válido porque ele tem aqui um displacement, aqui tem uma né? E aí para mim ele é válido e teve a indução, eu entro. Teve a indução, eu entro. A indução é para mim a chave, né? Teve a indução, ele pode vir aqui, ó. Poderia vir aqui me estopar, não tem problema. Teve a indução, eu vou entrar e vou colocar 2 para 1 e deu bom. Deu também eu falo que eu gosto do euro, do GBP, porque eles são muito similares. Olha só a operação no GBP. Pensa se não é muito similar, né? Sim. Ele veio também, deu choque, fez uma pessoa lá aqui nos 5 minutos, ele vai ter 5 minutos, ele é mais claro, né? Essa indução aqui, ela é mais clara. E esse aqui, por beiço de uma pulga, eu não fui estopado. Foi muito pouco, olha só. Muito pouquinho, né? Eu não fui estopado. Mas ele foi lá e deu ganho, deu take, né? Então, é isso. Ele também tinha outro... Aqui, na verdade,
é quase que um order flow, né? Peguei vários candles aqui, mas aqui teria dado também, porque tem tem um vazio aqui, né? Eu chamo de Fair Value Gap, as pessoas Uhum. chamam de displacement, as outras pessoas chamam de é um período que não houve negociação Uhum. aqui, ele vem buscar essas ordens que estão aqui. Eu até pensei nisso, né? Que ele viria realmente buscar isso aqui, mas eu falei, aqui, se ele vier aqui, né? Aqui é um Fair Value Gap, né? Seria aqui um Fair Value Gap. Então, mesmo aqui ele não ele veio no Fair Value Gap, mas ele não me estopou, foi embora e deu ganho. Então é isso, eu mostrei como é o planejamento da técnica e como a técnica funciona no mercado ao vivo, né? Que ó, você pode ver que estamos aqui, o mercado está ao vivo, são 10h50 da manhã. É, 10, são, não, é são 11, 11h19, esse é 11 e candle é de 19. 15 minutos. Exatamente. Ah, não, é de forma simples, não é? Depois também foca isto mais ou menos à volta das aberturas do mercado de Londres, que é também quando existe esse tipo de liquidez e esse tipo de movimentos mais notórios, também dá para verificar isso. E é simples, acho que acima de tudo é também. Tu fazes algum tipo de análise mais a higher time frame para tentar perceber onde é Sim, que o sim, preço sim. está? Eu Pronto. gosto de olhar uma hora, né? Eu Uhum, gosto de olhar uma hora, que eu faço a minha análise numa hora, pego eu procuro ver aqui onde está o meu swing baixo, né? Ele tem que uhum, romper isso aqui para continuar caindo, e se ele romper esse cara aqui de cima, ele mudou a característica total, geral, né? Na minha opinião, né? Pode ser que ele venha aqui fazer uma correção mais profunda, mas eu acredito que aqui, por exemplo, ele rompendo esse swing alto aqui, esse swing baixo, ele continua uhum, caindo. Se ele vir aqui em cima, ó, agora tá aqui, né? Se ele vir aqui em cima e romper esse swing alto, aí para mim ele já vai estar numa ascendente, né? Eu faço análise do mercado geral, tentando procurar né? Aqui teve um sweep, né? uhum. Tentando ver aqui onde que o mercado pode ir, né? Né? Provavelmente ele vai vir depois pegar essa liquidez que está aqui, né? É disponível aqui. Pode ser que ele caia direto, depende do mercado. O mercado é soberano. Mas quando ele deixa muita liquidez para trás assim, eu sempre acho que ele pode voltar lá em algum momento e pegar. Então começa de uma hora, depois eu baixo para os 15 minutos, aí dentro dos 15 minutos eu faço aquele filtro, né? De melhorar a entrada, diminuir o loss, né? E às vezes eu vou até os 5 minutos, né? Os 5 minutos porque o 5 minutos ele é mais claro, né? Uhum. Ele você opera em 1 minuto, né? 1 ou 2 minutos. Eu vi você falando, mas eu não. Não, eu também faço análise generalizada desde o higher time frame até depois ao lower time frame também para procurar pela execução. A execução pode ser no minuto, às vezes até pode ser 10 segundos, mas é sempre com uma zona de higher time frame em mente para procurar. Um, Então é isso. Aí os 5 minutos ele dá mais oportunidade. Ele mostra alguns uhum, pós que às vezes no 15 ou numa hora eu não vou conseguir ver. Talvez lá numa hora isso que seja direto. Aí aqui nos 5 minutos ele já mostra que houve um pullback válido, né? Esse pullback é válido. Ele rompeu o último candle e rompeu para cima, né? Então aqui para mim esse cara é válido, né? A indução foi bem baixa, mas outras induções aqui, né? Mas basicamente essa é a principal, né? Depois ele rompeu isso aqui, uhum, mas o próximo poi que eu tinha era só esse aqui. Ele poderia vir aqui em cima e me estopar, sempre há essa possibilidade, né? Esse cara aqui tá legal também. Esse cara yeah, aqui tá legal. Então, seria isso. Mas ele veio aqui, ó, tirou a indução, eu coloco a ordem nesse aqui, vai embora. Aí é ter paciência de esperar. Se não tiver muita paciência, não espera não, isso aqui é muito tempo, né? Mercado, ficar no mercado, aguentar, né? Eu falo, é um candle, o candle não pode te assustar, né? Foi o tempo que uhum, candle me assustava, quando eu estava em uma operação e vi um pullback, uma correção, uma pequena correção dessa, eu uhum. já ficava assustado, né? Hoje eu deixo, às vezes, o mercado ir, me dá o meu 1% que eu quero retirar do mercado. Exatamente. Ou seja, quando estavas há bocado a mostrar aquele exemplo com os desenhos,
Normalmente, em que time frame é que procuras procurar para essa estrutura até eventualmente termos a quebra? Estás à procura mais ou menos É de 15 no minutos, 15, uma né? hora? Exato, No 15 15 minutos. Ok. minutos eu gosto de operar, eu gosto de ver o 15 minutos. Eu acho que 15 minutos é bem. Pois é, ok. Procuras pela quebra de estrutura à volta dos 15 minutos e depois Sim, sim, então, sim. então Ela é depois mais defines. forte, né? Aham, A quebra de estrutura no 15 minutos ela é mais consistente, mais real, né? Às vezes nos 5 minutos, no 2 minutos, eu tenho também aqui 2 minutos que eu olho de vez em quando, mas eu fico entre uma hora no geral, de manhã eu faço uma análise, ou à uhum, noite, né? Quando é final de semana, domingo eu tiro domingo à noite para fazer uma análise. No sábado eu vejo todas as oportunidades que o mercado deu durante a semana, eu faço ok. um replay de mercado, né? Pego todas as operações possíveis que tiveram, que o mercado deu, as que eu não entrei, as que eu entrei, as que eu perdi, as que não foi no meu, né? Às vezes Uhum. ele não vai, deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Às vezes ele não chega no seu É na sua POI, zona de e interesse. você, Aham. né? Isso na minha zona de interesse. E eu simplesmente não entro, porque ele não foi lá, não deu Uhum. a minha estratégia. Eu fico no ponto de ônibus, no ponto do autocarro. Eu fico lá no Exato, ponto do autocarro esperando e ele não foi me pegar. Acontece exato. muito, Pedro, né? Esse aqui, por Uhum. exemplo, não chegou aqui, né? Ele foi até aqui, mas não tinha, né? Aqui não chegou Sim, sim, lá sim. no. Ele tinha outro, ele veio no outro aqui, né? Mais embaixo, ele chegou nesse outro aqui. Mas eu consigo ver isso, talvez na hora da operação passa despercebido e eu insisto, né? Eu quero pegar ele, mas eu quero pegar ele no último ponto de interesse e às vezes eu perco, né? Acontece muito, né? Normalmente isso pode acontecer. Então é Uhum. isso, Pedrão. É interessante. Já tô tão íntimo do Pedro, tô chamando ele de Pedrão. Oh, meu Deus. Tá bom. Desculpa, Ah, Pedro. não, está bem, não faz mal nenhum. É a cultura que temos aqui a criar também dentro da comunidade. Ah, mas pronto, já temos então aqui a chegar na parte parte final aqui da nossa entrevista. Só mais algumas perguntas que gostaria de colocar e na realidade algumas delas até já respondeste, mas acho que tinha uma curiosidade realmente. Porque normalmente o pessoal que nós aqui entrevistamos costuma ser um bocadinho mais novo, até tem curiosidade em perceber o porquê nesta fase então de teres mudado esta carreira e de entrada aqui no trading. Acho que isso é interessante. Qual é que foi o processo de pensamento realmente? Talvez mais pessoas que estejam numa situação semelhante possam estar, por exemplo, até pessoal que possa estar a pensar em reformas ou algo desse género, se existe algo extra que queiram se dedicar, porque às vezes também um dos grandes problemas para alguém que queira se reformar, é depois não saber o que irá fazer depois, não é? Isso pode ser um grande choque, até a nível motivacional Sim, da pessoa, e começa a entrar a vir numa fase, às vezes até de depressão, porque não tem nenhuma missão, não é? Não tem sim. nenhuma razão para, entre aspas, para acordar todos os dias. E portanto, alguém que esteja talvez numa fase mais dessas em que queira pensar no que fazer a seguir, se trading que seria uma boa ideia, não se poderias recomendar. E depois também a segunda pergunta em relação à importância do apoio familiar, de facto, também da sua parceira, talvez até do seu filho, que ficou a tomar conta da empresa. Quão importante foi também ter esse apoio familiar para tomar esta decisão? Sim, sim. Primeiro, sobre as pessoas que estão a reformar, né? Estão indo para a reserva, ou no Brasil a gente fala aposentar, né? Se Sim, exato, apresentar. aposentar. E é maravilhoso. Eu acho que se você precisa de um desafio para continuar a sua vida depois dos 50, 60, 70 anos, e se você for novo também, não importa. O importante é que Uhum, é um desafio que vai fazer com que você continue com sua mente totalmente ativa, com a sua vontade de vencer, a sua vontade de aprender. Ontem eu vi um menino dizendo que toca algum instrumento, né? Eu comecei a aprender a tocar guitarra, depois mudei para. Agora eu mudei para teclado, né? Tô aprendendo uhum, teclado. E assim, sempre me desafiando. O trade para mim é o meu trabalho, é aquilo que eu faço, que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, eu faço porque eu gosto, né? Mas o dinheiro, não foca no dinheiro, não foca no dinheiro. Dinheiro é consequência, dinheiro é resultado. Se você faz aquilo que você gosta, se você faz aquilo que você ama, se você olha para um gráfico desse, como é que eu vou interpretar esse gráfico? Poxa, eu amo interpretar gráfico.
Eu amo entender e ver que o mercado está fazendo aquilo que eu vi que ele iria fazer. Isso aqui, essa operação, né, que eu fiz hoje, ela mostra como foi feito um planejamento, como foi feita uma leitura, que o gráfico ia fazer isso. Ele poderia fazer exatamente o contrário, mas ele fez aquilo que eu planejei. O tanto que isso é bonito, né? Eu sou formado em análise de sistema. Eu amava ver, por exemplo, como que você criava um sistema, uma aplicação, como que você cria um aplicativo, como que você faz aquilo, você gera uma coisa que vai fazer bem para alguma pessoa. E o mercado é isso, é você criar fazer uma análise e aquilo vai te dar um resultado. E se você tem uma própria firma por trás de você te apoiando com o financiamento, você não está gastando o seu dinheiro, você precisa ter qualificação, você precisa passar em uma prova. E isso é o que é a sua missão, passar na prova. E a missão da empresa proprietária é exatamente te dar o capital para que você possa operar o mercado e fazer aquilo que você mais gosta. Eu amo fazer isso. E eu não tenho problema de levar um loss, levar um grande loss. No outro dia eu vou levantar, sacudir a poeira e começar de novo. É maravilhoso isso, né? Isso me deixa vivo, me dá entusiasmo para viver. Daqui a pouco eu vou sair com a minha mulher, a gente vai ao shopping, vai ao mercado, vamos gastar um pouco de dinheiro naquilo, né? Vamos fazer muita coisa. A segunda pergunta que você fez sobre apoio familiar é importantíssimo, importantíssimo. A primeira pessoa que falou para mim isso foi o meu filho. Ele disse: pai, vai tranquilo, seja feliz, isso aqui eu cuido disso aqui, se eu precisar de você, hoje a internet a gente está um passo, você pode vir aqui uma vez por ano, 2 vezes, vem passear, vai viver a sua vida e vai curtir aquilo que você construiu na sua vida, né? Então, isso me deu paz, me deu tranquilidade. E eu perguntei para minha mulher, minha esposa, minha companheira, né, a parceira: topas, vamos mudar, vamos para Portugal, vamos mudar a nossa vida. É um desafio, a gente já venceu, a gente precisa de novos desafios para a gente continuar vivo, continuar acreditando que existe algo melhor, a gente vai conseguir viver. E eu quero, inclusive, conhecer a Inglaterra ainda, não conheço. E ela, vamos. Foi assim uma noite, no outro dia eu falei para meu filho: filho, eu realmente vou. Falei com a minha sócia também, ela me apoiou, pode ir, que a gente cuida, e se a gente precisar de você, a gente dá um grito. Final do ano, eu tive no Brasil, fiquei lá 40 dias, foi um período que eu até parei de operar, porque eu tirei realmente férias de ficar no Brasil, visitar os amigos, né, dar um andamento na minha empresa, dar um gás também, que eu gosto de fazer isso, conversar com meu filho, estar o tempo todo com meu filho, e com meus filhos. Eu tenho mais 2 filhos, né? Tenho uma filha linda, maravilhosa, né? Tá precisando casar, né? Se tiver algum pretendente aí, manda. Tô brincando, gente. Mas ela é linda, maravilhosa. E eu tenho outro filho meu que faz o que é também desenvolvedor de sistemas, né? De aplicações. E ele trabalha também na empresa. E eu tive esse amparo, esse apoio familiar, Pedro, ele é fundamental. Ele é importantíssimo. Se a mulher, imagina, se a mulher, não, vamos não. Aqui eu estou confortável, tenho uma casa, a gente está maravilhoso, tá tranquilo, a gente vive bem aqui, a gente não tem nenhum problema. Por que a gente vai se aventurar lá em Portugal? Vão tratar a gente mal, vai não sei o que. Não, a gente vai vencer. Ela, não, contrário. Ela apoiou, me apoia. E eu falo para ela: não se preocupe, porque ela às vezes sai para trabalhar. Hoje ela está aqui, mas às vezes ela sai para trabalhar e eu fico em casa, e ela sabe que eu estou trabalhando, eu estou a trabalhar. Eu não estou aqui brincando, jogando videogame, né, só na internet, não. Aquele período meu de 8 da manhã até a abertura de Nova York, eu estou trabalhando. Às vezes, 8h30, 9 horas, 10 horas, o meu expediente já se encerrou, né? Mas esse período é meu, esse período é meu. Aí depois que o meu expediente, que eu fechei aqui o expediente, que eu estou livre, aí sim, aí eu vou tocar teclado, vou brincar, vou fazer alguma coisa que eu gosto também. Gosto de cozinhar, de fazer comida, de mexer nos temperos, eu gosto, é um hobby para mim, adoro. E sim, gosto muito de caminhar aqui em Lisboa. Você conhece Lisboa, né, Pedro? Sim, sou daí também.
Aqui é muito bom, porque a 20 minutos eu tenho uma praia aqui para caminhar, para me distrair, para tomar aquele vento Uhum. gostoso. É muito bom, cara, é muito bom. A vida é maravilhosa, eu adoro e esse mercado é para todos que querem, vivenciar isso, é muito bom. Enfim, não tenho nada para dizer em relação. Não poderia dizer melhor, de facto, acima de tudo, acho que é muito inspiracional, de facto, a ver a tua energia e a motivação, e chegar também a essa fase da vida ainda cheio de vida, não é? É quase com mais vida do Sim, que até com alguns jovens que estejam por aí. Aí isso é um objetivo de vida, na realidade, para pelo menos meu também chegar e ter essa ambição e energia para continuar. E de facto concordo muito com o que disseste na parte do trading, estimar o cérebro, ser estimulante, manter-nos ativos, acho que é muito importante. Esse é um dos piores problemas que eventualmente poderão ultrapassar, é realmente existir essa falta de motivação. E isso depois sim. entra numa questão de maus hábitos enfim, não é agradável. Eu queria muito obrigado. Foi um prazer enorme ter esta conversa Ah, contigo, conhecer-te. Possivelmente iremos ter outras ainda sim, mais, talvez até convidar para também vires ao live stream para falarmos ainda mais sim, sim. sobre price action. Acho que também seria Adoro, muito pode me interessante. chamar que eu adoro falar, conversar sobre técnica, sobre análise. Uhum, A gente pode, no dia que você for falar sobre, for mostrar a sua, quiser uhum. apresentar mais, falar sobre trade, a gente pode combinar e podemos falar assim. Quero te Exato. agradecer, Pedro, por tudo, né? Só uma última Pode pergunta, então. continuar, Já eu, falámos eu te aqui cortei. exato, do passado, do presente, agora o futuro. Qual é que seria o objetivo aqui com o trading? O que é que gostarias de alcançar ainda aqui nesta fase com o trading? Eu tenho o objetivo, Pedro, eu falei para minha mulher, a gente vai começar tendo payout de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000. Quando chegar a 10.000, quando eu chegar a estar recebendo 10.000 Uhum, mensais, 10.000 dólares, né? Aí a gente quer chegar aos 50, né? Então, assim, o meu objetivo lá na frente é chegar aos 50. Mas hoje o objetivo a médio prazo, a curto, médio prazo, é chegar, eu diria a curto prazo, é chegar a receber 10.000 dólares por mês, né? Que eu acho que é um salário bom, né, Pedro? Acho que a uhum. maioria das pessoas gostariam de receber esse valor, né? Por mês. Então, acho que é um valor legal, um valor que eu coloquei em mente, assim, e olho para mim, olho para minha capacidade e falo assim, cara, você pode Uhum. fazer isso se você quiser. Então, eu quero fazer, vou fazer, e daqui a alguns anos a gente vai, como você disse, continuar conversando, a gente pode falar mais sobre isso e falar sobre sonhos, né? Sobre planos, sobre sonhos, Exatamente. né? E esse é o nosso objetivo. Tá bom. Exatamente. Portanto, últimas palavras é o que queres dizer antes de terminarmos aqui a sessão. Sim, eu quero te agradecer, né? Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom falar sobre isso que a gente falou, sobre mercado. Agradecer a The Fives e realmente você ter uma firma, uma financiadora tão equilibrada, tão honesta, tão real, né? Como a The Fives, é muito tranquilizante para o trader, né? Porque o capital é dele, né? Eu não consigo operacionalizar com 100 mil dólares. E hoje eu tenho essa conta, posso operacionar com 100 mil dólares e escalar essa conta depois, né? Então, o papel das firmas, das mesas proprietárias, falando da linguagem brasileira, é importantíssimo, né? E é um mercado que eu quero permanecer nele por muito tempo. Muito obrigado e se você precisar, se você quiser conversar novamente, estou à disposição. Obrigado por tudo, Pedro. Foi um prazer te conhecer, cara, e saber que você mora no Reino Unido é muito legal. É bom que o Também. horário daí é um horário bem interessante para Exato, é o mesmo. operacionalizar, né? É o mesmo, exatamente como tinhas comentado. De facto, quem vive na Europa acaba por ter este benefício de facto de estar centralizado e beneficiar da Ah, abertura do mercado de Londres. Diz isto. eu quero dar uma dica para os brasileiros. Ah, tem como você operar
no Brasil. Você pode operar o mercado, né, a Nova York, né, que vai abrir aí no Brasil, seriam 10h30, 9h30, não sei. Mas esse pela manhã. Você pode operar, se você acordar um pouquinho cedo, 8 horas da manhã, 8 é muito tarde, né? Mas 7 horas da manhã já vai dar para você pegar um pouco da sessão de Londres. E abre-se uma janela no Brasil, 10 horas da noite, que é a janela da abertura da sessão asiática, né? Você pode pegar esse horário, que vai ser interessante. Existem algumas operações que você pode fazer nesse horário, que realmente dá para você operar. Então, não desista, né? O Pedro provavelmente tem um link da The Fivers aí. Começa com uma continha pequena lá, de 5, 10 mil. Começa com uma continha que você vai chegar e você vai conseguir. Você tendo uma técnica, você vai conseguir sucesso, com certeza. Obrigado, Pedro. Desculpa a enrolação. Tá bom. Obrigado, Euclides. Portanto, toda a gente também assistiu aqui à conversa. Portanto, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Se gostaram da entrevista também e se querem que nós continuemos então a trazer mais traders, mais entrevistas de sucesso e saber a jornada das pessoas e dos traders, continuem a partilhar, continuem a subscrever ao canal, continuem a ajudar-nos a crescer. O objetivo agora, enfim, quando estamos a fazer aqui as entrevistas, estamos nos 1.500 subscritores. O objetivo é 2.000, mas o objetivo até ao final do ano, na realidade, é chegarmos aos 5.000 subscritores no canal. Portanto, precisamos da vossa ajuda para que o canal continue a crescer. Continuem a partilhar, continuem a meter like e espero que tenham gostado aqui da entrevista com o Euclides. Muito obrigado a toda a gente. Obrigado uma vez mais, Euclides, pela tua disponibilidade e até à próxima, pessoal. High five. Até logo. Até logo.